Cara, como que o cara de uma grande companhia vai investir em projeto de milhões numa empresinha de fundo de quintal, por melhor que ela seja? Cara, a gente já dava show nessa época. A gente já fazia aplicativos incríveis, só que a gente ficava num fundo de quintal em Belo Horizonte. E aí foi que eu tive a brilhante ideia de pegar ao longo dos 5 anos da nossa jornada ali, 4, 5 anos, a gente de forma muito conservadora, vendendo projeto a projeto, trabalhando muito, a gente estava com umas 30 e poucas pessoas, e a gente acumulou no nosso caixa R$700 mil. E na época era muito dinheiro e acumulado com muito esforço. E eu falei, cara, a gente precisa ir para uma estrutura grande, porque esse passo a gente precisa mostrar para o mercado que a gente é forte. Não basta a gente fazer coisas incríveis se a gente não mostra essa capacidade para o mercado. A nossa visão foi tão agressiva que a gente tinha 40 funcionários e a gente fez um escritório para 250 pessoas. Todo mundo me chamava de louco. Todo mundo. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários, e hoje eu estou com o Walter Neto, que saiu do absoluto zero, através de uma ideia inovadora, colocou em prática e recebeu um cheque de R$200 milhões aos 34 anos de idade. Então você que é empreendedor, fica aqui comigo. Walter, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rei. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra, na verdade, poder compartilhar um pouco da minha jornada, aprendizados nessa luta empreendedora que é o dia a dia de quem está construindo algo, fazendo acontecer, e poder compartilhar com o seu pessoal, que vai ser um prazer imenso. Mas antes da gente ir direto aí para o segredo, vale lembrar que você hoje é CEO da Oasis e diretor executivo aí do grupo Alpargatas. Sim. Além disso, é o marido da Luciana e pai do Rafa. Conta como que você começou a sua jornada empreendedora. Ô Rei, eu acho que é legal quando me pergunta sobre a minha jornada empreendedora, porque eu trago isso muito de família, sabe? Meu avô era muito empreendedor, foi dono de uma rede de supermercados no interior na década de 80. Ele faliu no plano Collor, então a gente passou ali, eu vivi no início da minha vida uma fase de abundância muito grande, e depois vivi muita dificuldade. Minha mãe me estudou, tanto eu quanto a minha irmã, com muita dificuldade, mas eu sempre fiquei com essa veia empreendedora. Aos 14 anos, eu abri uma loja de videogames, eu locava por hora PlayStation, na época era PlayStation 2, e era muito caro. Eu comprei 4 PlayStations, abri uma lojinha e cobrava R$1 a hora da molecada ali para jogar. Então eu tive essa locadora de videogame dos 14 aos 17. E de onde veio essa veia empreendedora? Seu pai já era empresário, empreendedor? De onde que nasceu? Então, veio muito forte do meu avô. O avô que eu carrego o nome, Walter Galvão. Então, eu brinco que eu não herdei só o nome. O nome foi um negócio muito legal, eu tenho muito orgulho. Mas eu carrego muito essa pegada empreendedora desde cedo, sabe? Eu sabia exatamente o que eu queria ser, o que eu queria fazer na vida. Então, trago isso muito dele, desde pequeno. E aos 14 anos eu já tinha essa experiência. Antes, como criança, vendendo picolé na rua, aquelas coisas para conseguir seu próprio dinheiro. Aos 14 eu fiz essa locadora, que ficou super legal. Acho que foi uma iniciativa que já mostrou ali a capacidade que eu brinco de fazeção, quer dizer, conseguir realizar, tirar do papel, fazer acontecer. No terceiro ano do colégio eu tive que parar para fazer vestibular e tal. E aí eu fui estudar em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora eu cheguei, a gente tinha em casa, como eu comentei, uma dificuldade grande. Minha irmã estudava em universidade particular e tal. Então, assim que eu cheguei em Juiz de Fora, na universidade pública, eu fiz questão de começar a trabalhar. O meu primeiro emprego foi vendendo biscoito na feira. Eu chegava dia de domingo, ganhava R$30, R$40 por domingo. Isso era 10% do salário mínimo, só para ter como base, isso em 2005. E é legal porque eu tinha muito orgulho, sabe? E mesmo lá na feira, trabalhando, eu sabia exatamente aonde eu ia estar no futuro. E é curioso porque muita gente, final de feira, não, durante a feira, muita gente vai da balada, chega de manhãzinha para tomar café na feira e tal. E muitos colegas de faculdade passavam ali, gente da minha cidade até. E eu lembro direitinho dessas pessoas olhando, dando risada, eu com aqueles jalecos verdes, com um chapeuzinho verde, e vendendo: freguês, tô indo embora, fala comigo, se não for agora, só a semana que vem.
E a galera dando risada, ali com aquele um pouquinho de sarcasmo, mas eu sabia exatamente que aquilo ali fazia parte do meu processo, sabe? Ali alimentava muito o meu desejo, meu sonho, sabe? E hoje, depois que tudo acontece, óbvio que eu acho que ainda tem muita caminhada, depois a gente fala um pouquinho de como é mudar o nível do jogo e tal, que eu acho que para cima é infinito. Mas hoje, quando me perguntam, você esperava, já imaginou na sua vida fazer o que você fez, conquistar o que você conquistou, você já imaginava isso? Cara, pode até parecer arrogância da minha parte, mas não é. Eu sabia exatamente onde eu estaria com 35 anos. Qual foi a lição que você mais aprendeu aí durante esse período de feira? Você contando essa história da feira, me lembra também no ano de 2005 que eu vendia produto para emagrecer de porta em porta. Uhum. E tudo isso que você falou eu também sofria, cara, aquele pré-conceito. Mas no final das contas, tudo na vida são vendas. Eu acho que é a profissão que todo mundo tem que aprender, independente se é médico, se é dentista, se é advogado. Se você souber vender a sua imagem, vender a sua ideia, você vai prosperar em qualquer área. Exatamente. E quais foram as lições da feira que você carrega até hoje? Então, o que acontece? Eu fiquei 4, 5 meses na feira e logo em seguida eu entrei para o telemarketing, lá em Juiz de Fora. E eu brinco até hoje que a melhor universidade que eu fiz não foi a UFJF. Foi trabalhar com telemarketing. Eu comecei na feira vendendo, depois eu fui para o telemarketing. Cara, e esse período foi uma grande faculdade para mim, porque eu aprendi a vender e aprendi a vender muito bem. Alguém que te vende linha telefônica aos domingos, 8 horas da manhã, em pleno século XXI, cara, vende qualquer coisa. Uhum. Ali foi uma escola para mim e os principais insights como vendedor eu conquistei nessa época, sabe? Então, às vezes as pessoas julgam algumas profissões, só que na verdade elas servem de base para você alavancar seu sucesso no futuro. Então, depois eu tive vários outros momentos e para mim eu concordo com a fala que quem diz que a única profissão que existe é vendedor, e é verdade, porque em qualquer posição que você esteja, você precisa estar praticando venda. Você precisa vender sua posição, você precisa vender sua imagem, você precisa vender seu projeto para dentro da companhia, ou você precisa vender projetos da companhia para o cliente. Então, aprender a lidar com o processo de venda é importantíssimo. E, para mim, o aprendizado foi muito grande, tanto na feira quanto nos meus 3, 4 anos de telemarketing lá em Juiz de Fora. E como que nasceu a tecnologia na sua vida? Cara, minha vida tudo foi muito precoce, sabe? Minha vida profissional, graças a Deus, eu consegui acelerar. Com 23 anos, eu já era gerente de uma transportadora aqui em São Paulo, já tinha uma equipe de 300 pessoas. E aí me deu uma louca de ir para o Canadá estudar, pausar a minha carreira executiva, que era precoce, acho que eu pulei algumas etapas, e eu quis fazer um intercâmbio para estudar inglês. E aí, nessa época, eu estava no Canadá, meu primo, que hoje é meu sócio, meu ex-sócio, na verdade, né? Porque hoje a gente tem outros negócios juntos, mas o negócio principal, que é a Oasis, a gente vendeu. Mas o Gilson, ele era um típico nerd, que aos 18, 19 anos criou um aplicativo chamado Passa Régua. Esse aplicativo dividia a conta de bar e restaurante. E ele foi lançado em 2011 e foi um sucesso nacional, naquela época que estava começando a chegar os smartphones no Brasil. Uhum. Então foi um sucesso absoluto. O Passa Régua passou a figurar entre o top 10 por 2 anos consecutivos na Apple Store. Então foi um sucesso, saiu em várias matérias na época que pouquíssimas startups apareciam em revista, na mídia. Só que ele era o cara de desenvolvimento, de tecnologia, não fazia ideia como criar o negócio. E o pai dele, que é meu padrinho, uma grande inspiração para mim, sempre foi um executivo muito bem sucedido. Eu lembro, abrindo um parênteses aqui, que eu ia no aeroporto da Pampulha, um aeroporto pequeno que tinha em Belo Horizonte, esperando meu tio chegar de viagem. Às vezes ele vinha de terno, com a caixinha, carregando aqueles kits da Varig e tal, e eu ficava olhando no vidro, falando com a minha mãe, vou ser executivo, vou trabalhar naqueles prédios altos de São Paulo, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com a vista da Ponte Estaiada no arranha-céu, um negócio lindo. Então é engraçado como você mentaliza essas coisas e as coisas acontecem na sua vida. Mas aí, voltando na história, o meu tio falou, Gilson, você precisa ter um sócio de negócios para, de fato, esse aplicativo virar uma empresa. E aí o Gilson me ligou, me chamando. Na época a gente tinha uma diferença de idade, a gente tem diferença de idade de 4, 5 anos, então a gente não era tão ligados, apesar de sermos primos de mães gêmeas. E aí ele me ligou, não, que quero montar uma empresa de tecnologia, de aplicativos de celular e tal. No primeiro momento eu falei, putz, faz sentido, eu estava em outro momento de vida e tal. Uhum. E aí o Gilson insistiu, foi me mandando as coisas. E aí lá em Toronto eu comecei
andar pelas ruas, já começando a pensar, e comecei a ver aquele tanto de publicidade de aplicativo. Falei, eu acho que esse mundo tá virando. Faz sentido. Uma semana depois, eu larguei tudo lá e voltei para cá. E 15 de junho de 2012, a gente fundou a Oasis. Foi isso que te fez mudar, então, a mentalidade sobre o aplicativo. Você começou a ver acontecendo no Canadá. Já viu quando você quer um carro, aí você começa a pensar naquele carro, parece que só aparece aquele carro na rua? É mais ou menos isso. Quero engravidar. Você só começa a ver grávida na rua. É um negócio que a cabeça, a mentalidade é um negócio muito interessante. O cérebro é muito... É um mistério muito gostoso de se pensar, sabe? Como isso muda o pensamento e tal. E aí, nessa época, eu nem observava sobre o aplicativo. Eu tinha acabado de comprar um iPad na época. Estava começando a lançar o iPhone e tal. Eu comecei a andar nas ruas de Toronto e lá já se fazia publicidade de aplicativos. Falei, cara, esse negócio vai mudar, vai chegar diferente. Em uma semana, a ficha caiu. Eu vim para o Brasil e a gente fundou a Oasis com R$0. A gente fez uma jornada aqui de 9 anos. Eu brinco, sucesso da noite pro dia, ele toma um tempo. As pessoas... acham que é ontem, mas de fato ele toma um tempo, mas a gente saiu de R$0 em 2012 para uma venda em 2021 e aí o resto é a história que a gente vai contar aqui hoje. Mas quais foram os maiores desafios lá no começo? Quando vocês começaram, que vocês fundaram, você começou do zero, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Cara, é muito legal que eu percebo que a jornada empreendedora ela é parecida com todo mundo. Todo mundo tem o desafio de romper a inércia, de captar os primeiros clientes, você não começa grande, o seu produto não é o melhor no início, então ele tem uma batalha. Eu lembro de uma história legal, a gente não tinha dinheiro para o escritório. E aí a gente descobriu que tinha uma incubadora de tecnologia em Belo Horizonte, só que ela cobrava um aluguel de R$600 por uma sala de 16 metros. E tinha uma bolsa de pré-incubação para os estudantes da PUC. E o Gilson era estudante da PUC na época e a gente submeteu ao nosso projeto para pré-incubação. E o pessoal, gente, mas o negócio de vocês é redondinho demais, já tinha um aplicativo fazendo sucesso, apesar de não ter faturamento nesse aplicativo. Por que vocês não vão para incubação? A gente não tem R$600 para pagar. Não é possível, todo mundo mesmo. E não tinha mesmo. E aí eles forçaram a gente a fechar o contrato. A gente não sabia de onde ia tirar os R$600. E eu lembro que a gente vendeu um projeto da construção de um aplicativo por R$1.800, porque eu queria garantir 3 meses de escritório. Sabe? Era coisa assim, irracional na época, mas, cara, às vezes a gente tem que ir dessa forma, porque senão você não rompe a inércia. Então a gente teve várias dificuldades, a questão de encontrar o melhor caminho. A gente começou a desenvolver, como a gente tentou rentabilizar o aplicativo para essa época, ele fazia sucesso, mas não dava receita. E nesse meio tempo, para a gente sobreviver, a gente começou a fazer aplicativos para outras startups. Então, nessa época, a gente desenvolveu aplicativo para muita empresa legal, empresas de tecnologia que estavam nascendo naquele mesmo momento, naquela mesma época. E enquanto a gente buscava o nosso produto escalável, porque na época era muito moda que uma startup tinha que ter um produto altamente escalável e tal, e a gente lá buscando aquilo. Passamos 2 anos buscando e não encontrando, enquanto isso, fazendo projetos para sobreviver. Até que um dia a gente parou e olhou, cara, a gente é bom fazendo projeto. Vamos nos posicionar no que a gente é bom e vamos seguir adiante, assumir as nossas características? Vamos. A partir daí o jogo mudou. A gente começou a arrancar e aí o crescimento veio. Eu lembro, cara, de você falando das dificuldades. Quando a gente começou a Segura Alta, cara, as pessoas falavam que era loucura, que não daria certo, não existia franquia de corretora de seguros na época. E a gente precisava de uma grana que não era, para nós era muito dinheiro, né? Eram R$100 mil no ano de 2008. Se a gente atualizar para dinheiro de hoje, é R$300 mil. Cara, a gente não tinha dinheiro. Eu nunca esqueço, Walter, o sócio, que era um sócio minoritário, ele bateu a mão na mesa. Esses moleques vão acabar de quebrar a empresa, porque a empresa estava endividada, devendo para banco. E, cara, a gente teve que tomar uma decisão, porque o que eu vejo, a pessoa que não prospera, para cada solução ele vem com 5 problemas. Quando a pessoa tem uma mentalidade próspera, ela nunca olha o dinheiro como um problema. Ele vê como uma oportunidade. Total. E a gente vai falar um pouco aqui sobre dinheiro, que tem muito dinheiro disponível no mercado para boas ideias, bons negócios. Demais. E, cara, a gente tomou uma decisão. Meu pai falou, eu não vou entrar
Tinha crédito no banco. Como que a gente conseguiu? Tinha crédito, conta garantida. Meu pai falou, só que você vai me devolver em 1 ano com juros. E talvez se nós não tivéssemos dado esse passo, cara, de se desafiar, talvez a gente não estaria onde a gente está hoje. Quais foram alguns passos também ousados que vocês deram? Conta um pouquinho. Eu concordo demais com o que você falou, Rei. Eu tenho até estampado no neon, um lettering, no nosso escritório aqui de São Paulo, que é a frase que para mim faz muito sentido. Vão te chamar de louco até que você faz acontecer. Cara, isso é a maior verdade do mundo. Enquanto você não faz acontecer, todo mundo vai te chamar de louco. Tá? Isso é a pura verdade. E aí eu tenho uma história nesse sentido muito interessante, porque a gente saiu da incubadora, alugou uma sala de 130 metros, ali a gente foi crescendo e tal, e chegou um momento em 2015 que eu percebi que a gente precisava mudar de mercado. A gente atendia startups, que de certa forma elas tinham um grau de exigência altíssimo, porque elas eram nativas digitais, só que ao mesmo tempo elas não tinham condições financeiras de comprar projetos numa remuneração melhor. E aí naquele momento estava tendo a preocupação das grandes companhias em relação ao processo de transformação digital. E eu olhei para aquele mercado e falei, a gente precisa migrar para esse mercado corporativo. A gente precisa vender para o enterprise. E aí tem uma frase que nasceu na época, que não basta ser pequeno, a gente precisa parecer grande. Cara, como que o cara de uma grande companhia vai investir projeto de milhões numa empresinha de fundo de quintal, por melhor que ela seja? Cara, a gente já dava show nessa época. A gente já fazia aplicativos incríveis, só que a gente ficava num fundo de quintal em Belo Horizonte. E aí foi que eu tive a brilhante ideia de pegar ao longo dos 5 anos da nossa jornada ali, 4, 5 anos, a gente de forma muito conservadora, vendendo projeto a projeto, trabalhando muito, a gente estava com umas 30 e poucas pessoas e a gente acumulou no nosso caixa R$700 mil. E na época era muito dinheiro e acumulado com muito esforço. E eu falei, cara, a gente precisa ir para uma estrutura grande, porque esse passo a gente precisa mostrar para o mercado que a gente é forte. Não basta a gente fazer coisas incríveis se a gente não mostra essa capacidade para o mercado. E aí eu convenci meu sócio, a gente pegou os R$700 mil que a gente tinha no caixa e construiu um escritório de novela incrível em Belo Horizonte, um rooftop com 3 andares, tobogã descendo de um andar para o outro, uma área de churrasqueira para os colaboradores, um negócio super descolado. Armário por todos os lados. Tem até uma história com meu sócio, o Gilson, fica bravo comigo. Me desculpa aí, viu, Gilson? Mais uma vez, vou contar de novo. O Gilson tinha acabado de casar no ano anterior. Aí comprou um apartamento com muito sacrifício e tal. E ele não tinha guarda-roupa, não tinha armário em casa. Ele pegava aqueles cavaletes da Tokstok, da Leroy, e colocava porta de obra para colocar as roupas e tal. E no nosso escritório novo, armário para tudo quanto é lado. Até sem utilização. A nossa visão foi tão agressiva que a gente tinha 40 funcionários e a gente fez um escritório para 250 pessoas. Uau. Todo mundo me chamava de louco. Todo mundo. Como a gente, apesar de conseguir blindar muito a família, nós somos primos primeiros, mãe e gêmeas. Então, a família é a mesma ali no entorno do negócio. A gente conseguiu blindar muito. Mas num momento desse, cara, todo mundo queria me matar. Meu pai, o pai do Gilson. Eu acho legal essa história que o pai do Gilson, quando a gente vendeu o negócio, ele me mandou uma mensagem, eu tenho que te pedir desculpas porque eu te achei muito louco nas decisões e hoje, depois que aconteceu, eu vi que eram acertadas. E é isso, a gente às vezes precisa ter essa ousadia. E a história foi que a gente mudou para esse prédio em outubro de 2016. E em janeiro de 2017, a gente recebeu a visita do pessoal do Banco Inter e eles chegaram no escritório, eu lembro da frase, caramba, era exatamente isso que a gente estava procurando. Uau. E era a gente que eles estavam procurando mesmo. Só que eu precisava tangibilizar isso no meu escritório. Era a forma que eu tinha de mostrar o sucesso e a minha capacidade de inovação, de criatividade. Não, então, nessa linha que você está indo, eu sempre falo, cara, que, por exemplo, um relógio top Rolex. A caixa do Rolex é mais top que o próprio Rolex. Exato. Então você teve que enroupar, embelezar o teu negócio. Porque você pode até ter um negócio top, mas pega um Rolex, coloca numa sacolinha de supermercado e vai vender. Exatamente. Não é a isso. mesma coisa. Você precisa embrulhar a experiência. Total. E aí, eu concordo muito. E a gente, só que antes de fazer acontecer, antes de dar certo, a gente vai tomar pedrada. E você que é empreendedor aí pode ficar tranquilo que faz parte do jogo. Você vai apanhar. É igual quando você vai pôr a cara na internet. Já reparou o tanto de crítica que a gente recebe? O blogueirinho... Tal. Cara, internet é um caminho sem volta. É impossível hoje
Bobo é aquele que está criticando porque ele não tem coragem de fazer. Isso acontece com tudo na vida. Então, a gente fez esse escritório. Em outubro, a gente fez esse escritório, mudou para esse escritório. Em janeiro, a gente fechou um projeto com o Banco Inter, que mudou completamente o patamar do nosso negócio. A gente foi responsável por lançar a primeira conta digital, depois a gente acompanhou todo o processo do IPO do banco, lançou o Super App, ficamos exclusivos no mercado financeiro, mas o Banco Inter projetou muito a gente para o mercado e a gente começou a atender outras indústrias, trabalhando de ponta a ponta todo o processo de transformação digital de grandes companhias. A gente tem mais de 50 milhões de usuários usando produtos e tecnologias da Oasis. Então, a partir daí, aquela mudança de escritório que todo mundo chamou de maluca, ela foi responsável, parte, óbvio, para nos alavancar para um outro patamar de negócio e que fez toda a diferença nessa caminhada, sabe? Não, com certeza. E o prédio se pagou? Pergunta que não quer calar. Porque eu também, igual você... nós, durante a pandemia, nós vendemos o prédio antigo da Seguralta e tomamos a decisão de ir para um prédio novo, uma sede nova, só de ar-condicionado, mobília, foram investidos 4 milhões de reais. Só que, cara, ficou maravilhoso, né? E para nós se pagou assim, várias vezes o prédio. E para você? Quanto tempo demorou para retornar o investimento que você fez no prédio? Rei, você não vai acreditar. Eu acho que não demorou 6 meses. A mudança de patamar que trouxe a nova estrutura foi absurda. Em 6 meses a gente tinha pago o prédio, o investimento e as pessoas mudaram a opinião. Foi rápido demais. Mas pergunta que não quer calar. Se o negócio está indo bem, você estava rentabilizando, estava ganhando dinheiro, o que te fez querer vender o negócio? Qual que é a sua visão em relação a ciclos de vida de um negócio? Rei, essa pergunta é interessante porque é difícil você pensar qual que é o melhor momento, tá? Eu construí um negócio não pensando em vender. Inclusive, eu acho que a chave do sucesso é você construir um negócio para dar resultado e a venda, caso seja o caminho, ela passa a ser consequência do sucesso do negócio, tá? Então, ao longo dos anos, a gente nunca pensou em vender, a gente nunca pensou em receber investimentos, até eu acho que uma imaturidade da nossa parte, porque o caminho de receber investimento pode ser um caminho super interessante para acelerar o negócio. E aí, dos grandes players do meu mercado, provavelmente eu era o único que não tinha recebido investimento nenhum. Então a gente foi do zero à venda 100%, só eu e o Gilson como sócios. E aí o que aconteceu? A gente nunca tinha pensado em vender, nunca tinha pensado em nada nesse sentido. Quando estourou a pandemia, a gente passou aquele susto como todo mundo. Eu tinha acabado de inaugurar um escritório novo em São Paulo, que era a história é parecida, mas numa outra proporção. Eu vinha para São Paulo vender projeto e o povo, vamos pagar mais barato para aquele pessoal de Belo Horizonte. Eu falei, cara, eu não posso ser a empresa de Belo Horizonte que cobra mais barato. Tem que ser a empresa brasileira, a empresa de São Paulo, que se eu faço o projeto no mesmo nível, eu tenho que cobrar o mesmo preço ou até mais. Preciso mudar essa história, essa percepção dos meus clientes. E a gente fez um escritório fantástico. A gente inaugurou no dia 12 de março de 2020. No dia 13 de março de 2020, ele fechou por causa da pandemia. Uau. A gente não conseguiu usar o escritório aqui em São Paulo. E aí, naquele momento, estourou a pandemia. E eu lembro foi um momento muito difícil. Porque a gente olhou para o nosso caixa. A gente tinha um caixa alto. E a gente olhou, a primeira coisa que a gente fez. A gente não negocia pessoas. Não vamos mandar ninguém embora. Se a gente morrer, vai morrer todo mundo abraçado aqui o negócio. Porque a gente não vai mandar ninguém embora num contexto de pandemia como estava. E aí a gente segurou com muita dificuldade. E eu estava pagando as contas da obra ainda. Falei, putz, que confusão e tal. Foram 2 meses ali que o empreendedor ele precisa ter estômago, né? Ele precisa ter uma resiliência absurda. Eu lembro que diariamente a gente negociando com todos os fornecedores para tentar ganhar tempo e vários clientes ligando, cancelando. Porque todo mundo naquele desespero sem saber o que fazer, cancelando o projeto, geral, total. Né? Eu atendi o Burger King com vários projetos naquela época. O Burger King ligou, cara, os caras estavam com 90% das lojas fechadas. Os caras me ligavam e falaram, Neto, não dá para continuar os projetos, pausa tudo. Mas qual foi a nossa sorte naquele momento? A gente tinha uma diversidade de carteira de clientes muito grande. Então a gente não estava muito alocado em algum segmento. Isso nos ajudou. Mas a tensão, o meu telefone tocava, eu já gelava a barriga com medo de ser algum cliente cancelando. Falando em cliente, cara, você já teve algum medo ou receio de atender o primeiro grande cliente? Como que foi essa sensação?
Ou foi algo natural? Ou deu aquele frio na barriga? Como foi? O Rei, eu acho que sempre tem um frio na barriga. Mas eu brinco também que a gente tem que estar preparado. A sorte encontra as mentes preparadas, né? Então você tem que estar sempre preparado para uma situação, ou no elevador que a gente esbarra com a pessoa que você precisava conversar, ou numa conexão num restaurante, enfim. E é uma jornada de construção. É igual correr uma maratona. Quando você corre, você não começa correndo 42. Então, na primeira conversa com um grande cliente, você vai mascar, você vai ter um pouquinho de insegurança e faz parte do processo. Hoje, quando eu corro maratonas, sei que o Gu também corre. Eu fiz a meia de Buenos Aires. Você fez agora? Eu fiz esse ano. Ó, que legal. Foi bom, cara. Bom não demais. Tem nada igual na vida, cara. Não, é você com você. Exato. A hora que eu vi que faltava, cara, 2 quilômetros, cara, eu já comecei a chorar. Eu falei, não tô acreditando. Eu vou acabar, que eu tava com medo de quebrar. Minha meta, cara, era não andar. Eu falei, andar eu não vou. Quando faltou 2 km, eu vi que eu tava bem, até aumentei meu pace, cara. E foi. Nossa, e foi embora. Muito cara, bom. E quando você vai começar a correr, você consegue imaginar que você correria 21 km? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando a gente termina um ciclo e vai retomar, a gente corre 5 km e fala, caramba, não dá pra correr. Pra mim, todo o processo é muito parecido. Cara, hoje eu sento com um presidente de grandes companhias, mas antigamente eu sentava derretendo, óbvio, como qualquer um. Então você não começa na janela. Tem todo um processo de construção, de amadurecimento, e isso é em tudo na vida. Eu estou produzindo alguns vídeos no meu Instagram hoje. Cara, eu me sinto um estagiário começando alguma coisa ali nova. Eu sou um aprendiz naquele processo. Então, eu acho que esse processo de vender para um grande cliente, ter uma primeira experiência, ela faz parte, e não adianta você se comparar com o outro, com o desempenho do outro que está ali fazendo aquilo há 10 anos. E aí seus clientes começaram a ligar no meio da pandemia e cancelar. Voltando, como foi então, essa situação? Cara, e aquele foi gerando uma tensão e tal, mas a gente se posicionou muito bem no sentido de trazer segurança para o meu time. Graças a Deus, os cancelamentos eles aconteceram, mas foram pontuais, mas foram 2 meses extremamente difíceis. Eu acho que quem é empreendedor e passou por isso, eu acho que fez um mestrado ali naquele momento de tensão, de resiliência, de segurar a onda do time, porque o time precisava da minha segurança naquele momento. Eu precisava ser forte. Enfim, só que o que aconteceu? Março, abril e maio foram muito tensos e difíceis. No entanto, qual que foi o primeiro mercado a retomar? O mercado digital. Então, todas as marcas começaram a se desesperar porque elas não estavam bem posicionadas na transformação digital. A gente brinca que o principal fator de aceleração da transformação digital nas grandes empresas brasileiras foi o Covid. Porque muita gente não estava preparado para vender online, muita gente não estava preparado com e-commerce, com marketplace e coisas desse tipo. E aí isso acelerou. Então, em junho, o mercado retomou muito forte. E do nada vieram os holofotes. Então, gente sondando investimento, fundos nos procurando, algumas companhias nos procurando para pensar numa compra, num processo. E aí que foi pela primeira vez, naquele momento, que a gente viu a oportunidade de vender o negócio. E a gente, quando a gente foi para o processo de M&A, que é o processo de venda ou de investimento, a gente não sabia se a gente ia para uma rodada de investimento para acelerar o negócio, para uma venda, e esse processo foi se construindo ao longo dessa jornada do M&A. Né? A gente não sabia o que queria, mas é o que eu falo, a gente tem que estar sempre com ouvidos disponíveis e com o olho atento para as oportunidades. As oportunidades passam. No final do dia, o que aconteceu foi que a gente esteve num time muito grande e a gente conseguiu fazer um bom negócio. Então, falando de bom negócio, vamos lá. Falando um pouquinho de M&A, que é compra e venda, né, de empresas. Se você pudesse elencar 2 ou 3 itens, cara, isso não pode faltar. Você que tem na mente de fazer isso um dia, isso não pode, que isso é crucial para o sucesso da venda do negócio. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que tem vários pontos e você construir o seu negócio já com essa mentalidade, independente se você vai vender, se você vai receber alguma rodada de investimentos e tal, para mim ter um negócio muito bem estruturado, contábil, fiscal, eu acho que isso traz uma tranquilidade muito grande, sabe? Eu acho que aquela mentalidade do brasileiro de querer dar um jeitinho, adaptar, eu acho que você perde uma grande oportunidade de ter o seu negócio redondo. Então quem está começando, já começa certinho, já começa tudo bem enquadrado, porque isso vai fazer muita diferença. A gente teve uma tranquilidade muito grande. Para mim, um outro ponto que é super importante é qual que é o storytelling do seu negócio. O que te diferencia dos outros? Cara, isso faz muita diferença. A gente
trabalha com transformação digital e a gente consegue fazer a transformação de ponta a ponta dentro de uma grande companhia usando tecnologia, inovação, design. E esse nosso discurso, ele era verdadeiro. Então isso ajuda muito a entender o negócio para ver o quanto a gente pode ser útil e como a gente pode agregar valor para o negócio de quem está comprando ou de quem está investindo, sabe? E a terceira coisa que para mim é muito legal é essa cerca de pessoas que tenham experiência nesse processo. A gente contou com um advisor incrível que nos ajudou bastante nesse processo. Eu era marinha de primeira viagem. Para quem não sabe o que é um advisor, quem está nos assistindo, é uma pessoa que vai conduzir toda a negociação, né? É a pessoa que vai falar com o fundo. Normalmente, ninguém aconselha que o dono negocie. Exatamente. Né? Porque o dono tem emoção do negócio. Já esse advisor, que é um terceiro que é contratado, ele vai olhar o que é melhor para a operação. Exato. Ele é free, não tem a emoção do dono. Ali, a gente que é empreendedor, a empresa é um filho. Uhum. A empresa é um filho. Então, qualquer processo de venda ou de receber um investimento, receber um novo sócio, você está mexendo com um filho seu. Então, já viu o filho feio para pai e mãe? Não tem. Uhum. Então, para o advisor, ele tem mais o uso da razão ali na negociação. Até porque se você, como dono, for entrar nessa negociação e tiver desgaste, porque esse desgaste vai acontecer, porque geralmente são negociações longas, você vai trabalhar no dia seguinte com esse pessoal. Uhum. Então não pode ter esse desgaste. Então esse papel do advisor ele é importantíssimo e a gente teve a sorte de contar com um dos melhores advisors do Brasil, que é a IGC. Foi um trabalho incrível da turma lá e a gente fez um processo muito legal. A gente falou com mais de 200 empresas. Uau. Se eu não tivesse vendido o meu negócio, só a experiência, o networking, já valeu a pena. Ali eu tive uma outra universidade. Eu tive uma universidade no telemarketing, ali eu tive outra. E é interessante que depois que você passa pelo processo a primeira vez, entra naquela história de viver pela primeira vez e tal. Cara, depois a gente vê, não tem segredo nenhum. Óbvio que é super difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Mas e aí? A venda aconteceu. E qual foi a sensação? Eu queria 2 perguntas. Qual foi a sensação de você entrar na conta lá e falar, caramba? E o dia seguinte, o que aconteceu? Bem, então, a venda aconteceu em maio de 2021. A gente tinha várias empresas no processo que fizeram propostas. A gente escolheu a Alpargatas porque a Alpargatas é uma empresa que tem uma cultura muito focada em pessoas, que é muito alinhado com o que a Oasis tem como princípio. E a gente está falando de Havaianas, né? A marca brasileira mais amada no mundo. São mais de 100 países. É muito legal você viajar mundo afora e ver Havaianas. Eu fui para a Islândia ano passado fazer uma expedição de fotografar a aurora. E aí fui naquelas lagoas termais. Cara, menos 10 graus, menos 15 graus, o pessoal ia para a lagoa nadar. Lotado de Havaianas na Islândia. Cara, aquilo Ué, nas Maldivas, eu fui pra Maldivas, tinha também no hotel, cara. Os chinelos tinham Havaianas pra vender. Cara, isso faz um orgulho de ser brasileiro, a brasilidade, enfim. Então, escolher a Alpargatas foi muito fácil. E a gente vendeu em maio de 21. E aí, respondendo a sua pergunta, acho que é um misto de sensações. A primeira de sentir ali o processo do seu filho ir embora. Ele não foi, a gente continua, a gente toca o negócio. A minha cabeça de dono continua. Vocês venderam 100%? A gente vendeu 100%. Hoje a gente é executivo da Alpargatas. Então a gente atua, eu continuo como CEO da companhia, da Oasis. Então a gente tem um braço que a gente continua atendendo os nossos clientes no mercado, como Souvenir, como a Vale, como o próprio Burger King, Fleury no mercado de saúde. A gente é bem eclético em termos de indústrias que a gente atua. E a gente tem um braço que a gente toca a transformação digital da Alpargatas e de Havaianas mundo afora. Então eu brinco que a gente tem 2 bonés aqui, um desafio para o mercado e um desafio da transformação digital da marca brasileira mais amada e conhecida no mundo. Então é essa a nossa frente hoje. Tá? Então a gente continua na operação, mas ali você tem aquela sensação, putz, como vai ser o futuro e tal. Tem um mix, uma felicidade de uma realização, do reconhecimento, do orgulho de ter construído e ao mesmo tempo aquela coisa, putz, como que vai ser o futuro e tal. E no dia seguinte foi legal, eu te contei essa história ontem no nosso jantar. O dia a gente assinou e depois eu fui embora para Minas porque já tinha marcado uma festa da família da minha esposa e tal, num sítio.
enfim. E foi legal que eu assinei, eu recebi o depósito naquele dia. E sempre você pensa, putz, quando eu tiver uma realização financeira muito grande e tal, o que eu vou fazer? Vou pegar os amigos, vou viajar e tal. Cara, eu fui pra família, a gente dormiu na roça, num chão de cimento grosso, com vários colchões espalhados ali. E a gente tava tomando cerveja, comendo tiragosto e rindo. Cara, que no final do dia, o que vale é a família, as pessoas que a gente gosta, independente do lugar, com ou sem dinheiro. Isso faz muita diferença, sabe? Isso, cara, naquela noite eu fiquei olhando pra cima e falei, cara, eu podia estar num hotel 6 estrelas em qualquer lugar do mundo e eu tô aqui e tô feliz. Muito top. E a pergunta que não quer calar, depois desse movimento todo, por que você não se aposentou? Essa discussão é muito interessante. Eu tenho uma atuação ainda como executivo. Eu acho que eu brinco que a gente recalcula os objetivos. Tá? Eu tenho um desejo muito grande de colocar a Ioase ainda num outro patamar. Não é financeiro mais, a empresa não é minha. Mas eu tenho aquele desejo de, cara, o filho é meu, eu quero construir esse negócio ainda numa envergadura. Porque, cara, uma coisa é a gente ser uma empresa com 2 sócios ali, 2 empreendedores apaixonados e tal. Outra coisa, agora eu tenho uma envergadura nos maiores grupos econômicos do Brasil. E aí as nossas ambições mudam. A gente tem um sonho de deixar a Ioase reconhecido nacionalmente, internacionalmente, como negócio. E, cara, com 35, 36 anos, eu estou cada vez mais vivo, com sangue no olho, de construir coisas novas, coisas diferentes. E a gente estava conversando, acho que faz muito sentido. Eu acho que a vida é como um videogame. Igual você tá lá no Mario jogando Super Nintendo, que é da minha época, acho que os videogames mudaram um pouquinho agora, mas, cara, esse ciclo que eu tive e se encerrou, eu passei uma fase, eu matei um chefão. Aí você muda de mundo e aí você vai percebendo que os mundos para cima são infinitos. E tem outros chefões, tem outras conquistas a serem feitas, então não pode parar. Eu acho que ter sonhos, ter sonhos ajuda a gente a manter a vivacidade, sabe? A alimentar o prazer de levantar de manhã, de praticar um esporte, de trabalhar o dia inteiro motivado. Então você precisa ter ambição. E eu até ouvi o Alfredo Soares no JJ comentando que você precisa oxigenar suas ambições e a pura verdade. Cara, hoje quando eu vou, depois a gente vai falar um pouquinho do NERS, mas quando eu vou pra praia, pra Paraty, cara, ali é um ótimo lugar para oxigenar minhas ambições. Falando já que você tocou nesse assunto, nós temos uma paixão em comum, que é barco. E a gente estava até falando disso aí, né? O meu eu deixo lá no lago. E você tá me convencendo, não, tem que vir pro mar. Lá o meu é o maior que tem. E nem é tão grande assim. Para barcos é um barco de 50 pés. Você acredita na ambiência? Que a ambiência muda a frequência e você começa a querer prosperar cada vez mais? Cara, acredito demais, Rei. Demais. Eu lembro que quando eu não tinha condições, eu adorava frequentar restaurantes que eu não podia frequentar, mas, óbvio, com frequência muito menor, mas eu gostava de ir para saber exatamente como era aquele gostinho, sabe? É muito louco isso. Lugares que às vezes eu brinco que você não pode desbloquear um nível. Eu brinco, cara, desbloqueou o nível é foda, porque você vê aquilo, te dá vontade de ter, te dá ânimo para voltar a trabalhar. Então eu e minha esposa sempre falamos, nossa, que vontade de trabalhar mais para conquistar tal coisa. E não é só material não, tá? Às vezes de tempo, de uma forma de conduzir a vida e tal. E aí falando sobre o barco e sobre mentalidade, eu era apaixonado com barco, eu tinha amigos que tinham barco em Scarpas, que é um lago também. E eu lembro de andar numa 30 pés, olhando pro lado dos barcos ali, falando, cara, meu sonho é ter um barco. E quando eu fazia aquele comentário, andando de carona, era um negócio tão distante. E as pessoas, acho que até riam de mim ali naquele momento, sabe? Mas eu quero muito ter um barco. Se tem uma coisa material que eu queria ter, era um barco. E aí as coisas, o universo conspira. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, cuidado com o que você pede pro universo. Ele vai te dar. Tem gente que não sabe disso e pede as coisas erradas. Se você soubesse a força que tem o seu pedido, que você mentaliza, você não tem ideia o quanto a vida seria diferente. Então, cara, eu mentalizei muito esse processo do barco. E aí a história do barco é muito legal, porque olhei, pesquisei e tal, e comprei o barco. Em 2021, eu acho, final de 21, realizei o sonho de ter um barco.
E aí a gente precisava batizar o barco, né? Precisa registrar e tal o barco. E procurando nome, fazendo eleição com o filho, com a esposa e tal, que nome. E aí um amigo Marconi virou, cara, não tem outro nome, ele precisa chamar Nerso. E aí eu vou contar a história do Nerso para vocês. Quando eu mudei para Juiz de Fora e comecei a trabalhar com telemarketing, com o meu primeiro salário, eu financiei um Fusca 77. Pagava R$218, foram 18 parcelas de R$218 na época. E aí, lá na universidade, todo mundo, os playboys chegando com aqueles carros, os golzinhos zero, os palhos zero, aquilo que era coisa linda demais na época. E eu chegava com aquele Fusca dando tiro, pá, e tá. E o sotaque muito da roça que eu tenho, eu não consigo esconder e tenho orgulho danado de ter esse sotaque. Rapidinho, a galera da faculdade começou a me zoar. Ao Nerso. Eu e o Fusca chegando na faculdade. Óbvio que aquilo ali, de certa forma, era uma zoação, mas eu sempre levo muito na brincadeira e tal. Então, eu consigo transformar essas coisas que às vezes começa com um tom pejorativo, mas, cara, pra mim serve de motivação e tal. E depois virou um apelido carinhoso. Então, todo mundo chamava meu Fusca de Nerso. Eu ainda tenho esse Fusca guardado em Nepomuceno. Eu brinco com o Rafa, vai ser o primeiro carro dele e vai. Tá? Pode até andar de Porsche depois, mas vai andar um aninho com Fusca sim, nós vamos reformar, deixar no jeito, tá? Mas, e aí, cara, quando o Marconi falou isso, eu falei, caramba, eu tava com essa vontade de chamar ele de Nerso, mas faltava coragem. Eu perguntei para uns 2 amigos, eles falaram, cara, é incrível, é isso. Porque meu primeiro barco é homenagem ao meu Fusca. E aí você chega na Marina em Paraty, chiquérrima e tal. Diga-se de passagem, não é qualquer barco, é um Ferrete. É uma Ferrete 60. Top demais. Cara, um barco lindo, eu gosto demais. E aí você chega na Marina, embarcação Nerso. O povo dá risada. Nerson? Não, é Nerso, de Nerso da Capitinga mesmo, é Nerso. E aí tá lá o adesivo grandão, Nerso. Cara, me dá um orgulho tão grande. Isso resgata a minha origem, a minha essência, o quanto a gente não precisa deixar de ser simples para vencer na vida. Cara, é um negócio lindo. Eu tenho orgulho demais e todas as vezes, aí voltando na questão de oxigenar, cara, você chega num lugar, eu comprei meu barco com muito esforço, é um barco lindo, gigante, super me atende, mas cara, você tá ali, tem barco de 70, tem barco de 80, tem barco de 90, barco de 100, 110, 120, para cima é infinito. Então aquilo te motiva. Opa, qual que vai ser a minha próxima ambição? Seja material ou de estilo de vida. Então isso é muito legal. Inclusive o Zanon vai aterrissar lá na... O Zanon tem que fazer uma visita pro Nerso. Tá precisando, cara. Mudar um pouquinho de ambiente. Ô, gente, escreve aí que ele vai deixar o lago e vai lá pro litoral. O mar não tem... É diferente. É diferente, né? Cara, falando de hobbies, né? Eu costumo dizer que assim, o hobby sempre impulsiona o empreendedor para querer crescer cada vez mais. Você também tem uma outra paixão em comum com a minha, que é a aviação. Conta um pouquinho dessa trajetória, o que você pensa. Você olha a aviação como um negócio ou como paixão ou como as duas coisas? Cara, legal essa pergunta porque eu acho que eu sou marinheiro de primeira viagem na aviação. Ela nasceu na necessidade de me atender com a ida para o Nerso, que eu queria, sexta-feira, 8 horas da manhã, estar lá navegando. E eu escolhi Paraty para ser meu local, porque é lindo, lindo, lindo. E de São Paulo a Paraty são 4 horas. E aí, cara, 4 horas sem trânsito, quando não pega um BO e tal. E eu vou toda semana, ou pelo menos 3 vezes no mês. Todo mundo acha louco. Nossa, você tá na praia de novo? Cara, porque ali é meu refúgio, eu tenho uma internet no Nerso, eu trabalho do Nerso, eu acordo de manhã no mar e tal, tomo aquele café da manhã na natureza e tal. Então, assim, é onde eu me reconecto. E aí eu precisava pensar de um jeito de ir para lá e tal, e comecei a cogitar a hipótese de comprar uma cota de um helicóptero. Eu queria comprar uma cota. O compartilhamento, eu acho que é uma tendência, né? O fractional ownership, que é uma tendência no mundo inteiro de compartilhamento de bens de luxo. Isso é muito comum na aviação, na náutica e agora até no real estate, de compartilhamento de casas de veraneio e tal. E eu comecei a olhar cotas de helicópteros aqui em São Paulo. E não estava encontrando a cota que eu queria e tal, no formato que eu queria, porque não tinha, era só de produtos maiores, com tickets bem mais altos do que eu estava procurando. Falei, cara, tem uma oportunidade de negócio aí. E a cabeça de empreendedor não para. E aí eu juntei uma necessidade, um prazer que eu tinha,
de luxo, né? Porque não é uma necessidade mesmo, mas é um desejo de luxo, de conforto ali. E surgiu a oportunidade, estudei muito esse mercado e a gente criou a Voit, que é uma empresa de compartilhamento de cotas de aeronaves. A gente começou com helicópteros e, cara, e aí eu tô apaixonado com esse novo mundo. Voar é um negócio assim, eu não tinha ideia, eu tinha voado algumas vezes de helicóptero e tal, mas eu não tinha isso na minha rotina. E, cara, você vai descobrindo natureza, novos ambientes. Vou até lançar um projeto novo, que é entre céu e barracas, que eu e um amigo, o Gilbert, a gente vai acampar em algumas montanhas no Brasil afora, de helicóptero. A gente vai com o helicóptero, vai pousar numa montanha, montar acampamento, falar sobre empreendedorismo, família e tal. Cara, que assim, é fascinante. E a gente tem muito em comum, né? Porque você ama aviação também. Nossa, cara, amo. E além da agilidade, né? Que te traz também, até para negócio. E falando de negócios, cara, você chegar com uma turbininha pitando num lugar, seja de helicóptero ou de jato, cara, o respeito é outro. Abre portas, não é que é tudo, mas já é meio caminho andado, vamos dizer assim, né? A pessoa já, pô, deixa eu escutar o que ele tem para me falar, que ele é importante, tá chegando aqui de helicóptero para me visitar e tudo mais. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Na sua visão, na sua vida, qual princípio é inegociável para você? Cara, eu acho que eu tenho alguns princípios negociáveis. Eu acho que é inegociável família e tempo para família. Eu acho que é inegociável de pessoas para pessoas. É um lema que eu carrego na minha empresa desde sempre. Cara, é primeiro pessoas, seja ela meu cliente, seja ela meu colaborador, seja ela meu fornecedor. E outra coisa que eu acho que é muito importante é que você não precisa passar por cima de ninguém para conquistar suas coisas. Aquele discurso, cara, a gente vai passar como um trator e não sei o que, não precisa. Tá? Então eu acho que essa combinação de coisas, eu acho que ela abraça o principal de todos, que é Deus. Eu acho que a gente não pode deixar de falar a importância que Deus tem que ter nas nossas vidas. Enfim, eu acho que essas coisas ajudam a moldar a pessoa que você é, sabe? Então, para mim, eu acho que são esses os princípios que eu carrego comigo e que no final do dia se desdobram em outras coisas, mas que para mim esses são os principais. Não, muito bom. E a gente sabe, você comentou aí de pessoas, né? Que não tem como você criar algo extraordinário com um time ordinário. Você precisa ter um time top. Falando de contratação, como que você trabalha essa questão aí com o seu RH? Se tem RH interno ou não? O que você olha quando você está contratando alguém? O que você busca? Quais características? Para mim sexo de pessoas melhores que você. O empreendedor tem uma dificuldade muito grande em algumas situações de trabalhar com pessoas melhores que ele. Cara, é fundamental para o sucesso. Você não é bom em tudo. Exemplo, cara, eu não entendo nada de tecnologia técnica, nada. Eu tenho um negócio há 10 anos, eu discuto projetos digitais com as maiores companhias do Brasil e eu não sou técnico. Então eu preciso, quando eu sento na mesa com esses caras, eu preciso trazer um arquiteto, um engenheiro de software incrível para discutir a parte técnica. Como eu não sou o cara de gestão de projetos. A minha habilidade é comercial, é negócio, eu brinco que eu saio abrindo portas, tirando as coisas do papel, e o Gilson sai atrás organizando. A gente tem um perfil muito complementar. Tá? E aí vai falando de time, o meu time ele é todo complementar. E a gente montou um time incrível ao longo do tempo. A gente tem RH interno, e o RH no meu negócio ele é uma vantagem competitiva. A gente tem um processo de seleção, de recrutamento e seleção muito bem aprimorado, que a gente foi aprimorando ao longo do tempo e que ajudou a gente a ter uma vantagem competitiva no nosso mercado, porque a gente tinha as melhores pessoas possíveis em cada momento da Oasis. Eu falo possíveis porque é óbvio que quando eu tinha 100 pessoas, eu não tenho envergadura para ter a mesma pessoa que eu tenho com uma empresa de 500 pessoas. Os portes mudam. Mas naquele momento eu tinha as melhores pessoas, hoje eu tenho as melhores pessoas. E tem uma outra coisa nessa história, que é uma cultura que nasceu pela necessidade lá atrás, que a gente não tinha dinheiro para contratar, então a gente tinha que formar, e a gente começou a formar estagiários,
E hoje é um dos braços mais fortes da iOasis. Eu tenho um programa que chama iOasis Camp, que a gente forma novos profissionais nas nossas skills ali de tecnologia, design, processos de inovação, que a gente chega a ter 5 mil inscritos por ano. Uau. A gente ensina, dá um curso de 2 a 3 meses para esse público que está ingressando, de graça. Então a gente tem um impacto para a sociedade muito grande. E depois, ao longo do processo, a gente seleciona em torno de 50. A gente dá o curso para 200, 300 pessoas. E a gente contrata ali 40, 50 pessoas desse processo. Inclusive, a gente vai ter um camp agora no primeiro semestre de 2024. E a gente tem muita gente em cargos de gestão que foram formados dentro da iOasis. Na verdade, a grande maioria. Porque esse cara carrega a sua cultura, ele carrega o jeito de pensar, ele é parte da construção. Esse cara tem sangue no olho, sabe? Então, para mim, formar o cara em casa é fundamental. Por quê? A skill técnica, o cara aprende. A cultura, a mentalidade e tal, ele é muito difícil de você ensinar para o cara, sabe? Você vai impactando o cara que chega, mas o cara que é formado, que ele vivenciou tudo aqui dentro, ele é muito mais fácil. A paixão pela empresa, sabe? Então, falando do Gilson, né? Que você falou que o Gilson ele te complementa, ele te completa. Cara, é igual eu e o Gustavo. Eu sou comercial, ele é o cara operacional. Então, eu acredito que quem está pensando em ter sócio, sempre buscar características complementares. Porque se o seu sócio for muito igual a você, é até perigoso, cara, de dar alguma merda, né? Por quê? Você estava pensando no prédio lá. Foi uma coisa muito acertada. Para alguns, você é louco, mas se você tivesse outro sócio igual a você, fala, não, cara, tá pequeno. Vamos fazer muito maior. Tipo assim, é isso. Eu tô indo ao extremo. Aí poderia ter dado ruim. Muito errado. Porque esse cara gastaria o triplo do que vocês gastaram. Total. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter um cara que dá uma freadinha, que segura ali, né? Que vai equilibrando, né? O Gilson me segura pra gente não quebrar e eu acelero pra gente crescer. Então fica naquele equilíbrio. Tem uma história interessante que quando a gente tava olhando o escritório aqui em São Paulo, e aí até hoje eu passo em frente a esse prédio e eu falo com os meninos que trabalham comigo. A gente tinha uma salinha para alugar na esquina da Faria Lima, de chão assim, uma salinha de 80 metros quadrados. Aí o cara tava alugando por 5 mil reais. O Gilson olhou aquilo e falou, Neto, vamos fechar, 5 mil, cara. O que a gente precisa, uma salinha maior aqui em São Paulo. Eu falei, não, Gilson, a gente precisa de um escritório, de tirar o fôlego. Melhor que todos os escritórios dos concorrentes aqui. Melhor do que os escritórios dos caras das multinacionais. O cara tem que chegar lá e falar, caramba. Então, e aí... É legal que tem esse equilíbrio e ele vai comigo, ele acredita e tal, e depois ele vai organizando as coisas que eu vou abrir na frente. Então esse equilíbrio é muito bom. E a gente passa em frente a esse escritorinho, que tá aquela lojinha lá, nossa, se a gente tivesse aberto o escritório aqui, cara, talvez a gente não estaria no patamar que a gente está hoje. Então esse equilíbrio é muito bom, é muito bom. As pessoas erram em querer buscar perfis iguais. Tem um amigo, o Zé Felipe lá da Vals, que fala um negócio que para mim é muito certo. Todo mundo tem um ego, rei. Todo mundo tem o ego. Você não pode trazer um sócio que tem um ego parecido com o seu. Por quê? O seu ego é alimentado de um jeito, o do Gustavo de outro, e os egos precisam ser complementares. Imagina se eu sou mais comercial, sou mais de dar as caras, eu trago um sócio que tem as mesmas características. Além de tudo que você falou, de ser arrojado demais e correr o risco de quebrar, você tem uma competição pela imagem ali daquela situação. A mesma coisa o Gilson, que tem o ego dele na forma de operar, de gerenciar a operação técnica e tal. Então a administração dos egos ela é muito importante. Você precisa administrar egos, tá? Cara, e depois de todos esses movimentos que você fez de venda, está hoje aí como executivo da Alpargatas, continuou como CEO da iOasis, por que você decidiu gerar conteúdo no digital? Muito interessante. Cara, eu sempre fui uma pessoa que gostava de dar as caras, sempre postei muito da minha vida pessoal, a vida inteira. A gente tem umas críticas, cara, você tá postando não sei o quê. Cara, eu postava no fogão de lenha, comendo frango quiabo, inclusive eu adoro, sempre vou para casa, faço a galinhada lá na roça e tal. Por que eu vou deixar de postar minha vida? Eu sempre gostei. No entanto, nos últimos anos da iOasis, a gente acabou ficando muito concentrado no negócio. E essa parte, eu dava muita palestra pro Sebrae, rodava o interior dando palestras e tal, e eu acabei parando pela correria do negócio. E quando eu fui ver, eu percebi que eu estava muito fora de um jogo que é impossível ficar fora para qualquer pessoa. Seja médico, prestador de serviços, engenheiro, executivo das grandes companhias,
qualquer um, que é a internet. Hoje, a sua reputação ela tá na internet, você precisa se mostrar. E aí, cara, ao perceber que eu estava ficando de fora, falei, eu preciso voltar, eu preciso dar as caras, eu preciso mostrar o que a gente constrói aqui na Ioasys, eu preciso mostrar que a Ioasys hoje está entre as principais empresas no nosso mercado. A gente, essa semana passada, a gente ganhou 4 prêmios no Brasil Design Awards, que é o principal prêmio de design do Brasil. A gente faz projetos de tecnologia para milhões de pessoas e a gente precisa dar as caras. Eu preciso mostrar o quanto a gente conhece de experiência. Hoje a gente se posiciona muito mais como uma empresa de experiência do que uma empresa de tecnologia. Então eu retomei esse processo. Sou bastante criticado por isso, porque como a gente comentou, a crítica ela vem. Mas para mim está muito claro que é impossível ficar de fora. Tá? Eu falo para qualquer um que quer empreender, qualquer um que, mesmo que não queira empreender, mas tem uma reputação a ser construída, essa reputação hoje ela precisa estar bem posicionada na internet. E aí eu tô como um estagiário, um novato, aprendendo aqui com quem sabe, com quem faz muito bem, como o Rei. Cara, minha história foi até engraçado. Foi no meio da pandemia, eu falei, vou começar a fazer live, todo mundo querendo pirar. Foi meio que não foi intencional quando eu comecei, mas hoje, olhando a estratégia, eu vejo o quanto nós crescemos, os negócios, todos os negócios, pelo posicionamento. A internet, quando você se posiciona da maneira correta, ela te ajuda a abrir portas. E quando as portas se abrem, você aumenta o teu network, oportunidades naturalmente acabam surgindo. Então, para nós, assim, foi muito, muito importante esse posicionamento. E Walter, eu sou uma pessoa assim, apesar de não parecer, de eu ser comercial, vendedor, eu sempre fui muito tímido. Sempre, a minha vida inteira. Quando eu comecei a gravar, eu não apaguei. Quem está nos assistindo aí, pode ir lá no meu canal do YouTube aí. Nos primeiros vídeos eu deixei, só para vocês verem o nível de evolução. Eu poderia apagar, não, mas é para você não dar desculpa. Porque tem gente que não começa, porque fala assim, eu não sei falar direito, ou minha câmera não é boa o suficiente. Cara, o importante, feito é melhor do que perfeito. Você começa e depois você vai melhorando ao longo do processo. Né? É igual correr a maratona. Você não começa correndo 42 quilômetros. Exato. Você corre 2, 3 quilômetros. Você fala, cara, é impossível correr 42. É a mesma coisa com conteúdo ou qualquer coisa que você vai começar. Hoje eu tô apanhando. Mas não edito e não sei o quê. Cara, tem que começar de algum jeito. Seja com telefone bom, com telefone ruim, com câmera boa, câmera ruim. Tem que começar e tem que dar a cara, porque é a sua reputação, é a sua imagem, abre portas, conecta. E é uma grande mentira quando alguém fala, pra mim a internet não funciona. Esquece. Todo mundo tá na internet. Minha avó de 83 anos manda todos os dias no grupo da família um bom dia diferente. Ela não repete, tá? 365 dias no ano, 365 bons dias diferentes, com aquelas artezinhas de família. Olha. Impressionante. Então, se minha avó aos 83 está lá, você está achando que você não tem que estar na internet? Para quem está começando a empreender, o que não pode faltar? Quais dicas você daria? Ô Rei, eu acho que tem muita dica importante para quem está começando. Eu acho que ter persistência e resiliência, porque não é fácil. Mas eu acho que, pegando o gancho de tudo que a gente falou, e a gente falou nesse tema muito aqui durante o nosso papo, as pessoas vão criticar, vão te chamar de louco, mas é importante você estar convicto do que você quer construir, do que você quer realizar. E não importa o que as pessoas falam, faça. Capacidade de fazer ação é o que diferencia o empreendedor do sonhador. Muito bom, muito bom. Agora falando de legado, qual legado que você quer deixar? O Rei, para a Ioasys, que é minha filha, minha empresa que eu construí com muito carinho, que a gente tem centenas de colaboradores, eu trabalho incansavelmente e tenho uma visão muito audaciosa de deixar uma empresa referência no Brasil no que a gente faz, uma empresa de sucesso. E para a vida, eu quero deixar um legado de orgulho pro meu filho, sabe? Uhum. Ontem eu levei o Rafa para conhecer o escritório da Havaianas. Cara, o brilho no olho do menino, meio de orgulho do pai. E aí eu fiquei refletindo sobre, às vezes a gente quer inspirar as pessoas e a gente não pensa que a primeira inspiração que a gente tem que ser é para os nossos filhos. Uhum. Então, inspire seus filhos, seja motivo de orgulho para eles, para os seus pais. E eu trabalho muito incansavelmente para deixar esse legado de
de orgulho pro meu filho, pros meus pais, de uma pessoa que saiu do interior, com um sotaque bem caipira, e que trabalhou duro para construir e que tem muito para construir ainda, para ajudar as pessoas, impactar a vida das pessoas. E isso é muito legal. Muito bom, cara. Eu queria agradecer sua participação. Aprendi muito hoje e ontem, e lá no churrasco em casa, que não teve o churrasco. Né? Gente, o Rei tá me devendo churrasco, tá? Eu fui visitar ele lá em Rio Preto. Aí na hora que falaram, vamos ter o churrasco. As esposas chegaram, vamos embora agora. Isso já era final de festa, porque era festa já infantil. Era meia-noite isso. Era festa infantil. E na hora que a gente chegou no hotel, eu vi postagem do churrasco. Falei, não, é sacanagem. Tem que ter o churrasco agora. Tem que ter. Vai ser em Paraty, no Nerso. Vai ser no Nerso o churrasco, fechado. Beleza, viu? meu amigo. Agora eu trouxe um presentinho pra você. Opa! Não podia deixar. Trazer um kitzinho de Havaianas pra você e pra toda a família. Aí sim, tem pras crianças. Ó, que chique. Essa é a nossa slide. Todo mundo acha que a Havaianas é só a tradicional. A gente lançou agora. Muito Top legal. Demais. Pessoal, eu sempre falo uma coisa. Acesso vale mais do que dinheiro. Verdade. Havaianas, qualquer um compra. Mas e conhecer a sede das Havaianas? Posso te fazer esse convite? Claro, vai ser um prazer. Então é isso aí, ó. Quero ir lá conhecer a sede das Havaianas. Vamos gravar lá depois uns vídeos também pra você conhecer e mostrar um pouquinho de como nascem as tão amadas Havaianas. Show de bola. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Obrigado, gente.